Outro dia, eu estava navegando pelas profundezas do Reddit até que encontrei esta foto de aparentemente alguns soldados americanos no Vietnã. Mas olhando bem para a foto, notei algo interessante. Eles estavam carregando MP-40 armas da Segunda Guerra Mundial. Se for assim, essas MP-40 tiveram que fazer uma longa viagem. Então pensei que era algo isolado, mas não, pesquisando a fundo encontrei muito mais. E houve um comando americano que usava armas que parecem não combinar muito com o convencional dessa guerra, como submetralhadoras Carl Gustav M45 semelhantes às M3, metralhadoras RPD, fuzis AKM e, o mais absurdo de tudo, submetralhadoras MP40. Mas por que havia soldados americanos usando essas armas e por que usavam uniformes tão estranhos, diferentes dos soldados padrão? Tudo isso tem a ver com a logística e, bom, esse tipo de coisa acontece quando você combina guerra com política internacional. O Vietnã era um país difícil para distribuir logística, é o Chile do Sudeste Asiático. Uma vez dividido o país, em 1954 foi criada uma zona desmilitarizada entre os dois países. Se o Vietnã do Norte queria apoiar insurgentes no Sul logisticamente, precisava ser mais engenhoso. Usar o mar era uma péssima ideia, já que estava fortemente vigiado pelos aliados do Vietnã do Sul e o ar também não era uma opção muito boa. Portanto, usaram seus países vizinhos, Laos e Camboja. Nesses anos, Laos estava mergulhada em uma complicada guerra civil contra o Pathet Lao, uma guerrilha comunista apoiada pelo Vietnã do Norte e Camboja, pois declarou-se totalmente neutra durante a guerra e permitiu discretamente qualquer incursão norte-vietnamita. Por isso, o Vietnã do Norte estabeleceu a trilha Ho Chi Minh, uma enorme rede logística de 16 mil quilômetros composta por estradas pavimentadas e rodovias. Ato de guerra no qual avançaram até o Laos, realizando uma invasão. A rede era incrivelmente segura e estável, mas quando os Estados Unidos entraram na guerra, todo esse conjunto de estradas, literalmente, era inexpugnável. Realmente podia ser atacado fisicamente, mas não legalmente. Veja, houve um tempo muito distante em que os Estados Unidos realmente se importavam com a percepção que o mundo tinha deles e de sua política internacional. Laos e Camboja, aos olhos internacionais, eram países declarados neutros, portanto, se os Estados Unidos os invadissem, isso complicaria sua posição diplomática mundial. No entanto, atacar a trilha Ho Chi Minh era vital, e destruir toda essa mega rede logística faria desmoronar as defesas do Vietcong. Mas como dissemos, não era possível bombardear nem atacar de forma convencional, então a CIA fez o seu trabalho. Os Estados Unidos criariam um comando especial secreto, o Comando de Assistência Militar do Vietnã, Grupo de Estudos e Observações, ou em suas siglas MACV-SOG. E embora o nome pareça burocrático, na verdade era um grupo de elite realmente competente, focado em operar em ambientes extremamente perigosos, onde ninguém viria ajudá-los se fossem capturados. O objetivo era inseri-los em países neutros para que realizassem missões de obtenção de inteligência, ataque e destruição desses postos e rotas logísticas que fortaleciam tanto o Vietcong. E de quebra, dificultar qualquer insurgência comunista na região, para isso, suas operações. Os membros desse grupo especial não deveriam ter nenhum tipo de ligação aparente com o exército dos Estados Unidos. Não usavam uniformes com insígnias, nomes e muitas vezes esses uniformes eram totalmente diferentes dos americanos e, claro, não carregavam documentos. Operavam em conjunto com soldados de elite do Vietnã do Sul para se passarem por insurgentes da região e, claramente, não podiam portar armas que pudessem identificá-los como soldados americanos. Por isso, ao longo da guerra, usaram muitas armas curiosas. Na verdade, a lista passa de 40 armas, é bem longa. Mas por que especificamente usaram a MP40? É uma escolha muito estranha, havia opções modernas muito melhores e a resposta vai te surpreender. Os franceses tiveram uma longa e desastrosa campanha na Indochina durante a década de 50. Os franceses, ainda se recuperando da Segunda Guerra Mundial, não tinham condições de armar corretamente seus homens, por isso optaram por usar extensivamente armas alemãs capturadas.
Os soviéticos entregaram aos norte-vietnamitas um número limitado, mas considerável, de armas alemãs capturadas que sobreviveram à guerra. Isso quer dizer que as MP-40 e STG-44 eram extremamente comuns na região e eram uma excelente opção para se passar por insurgentes. Os operadores do MAC-VSOG também tinham a autoridade de escolher suas armas, desde que não fossem atribuíveis ao exército dos Estados Unidos. Portanto, coloque-se no lugar de um boina verde dos anos 60. Se te pedissem para escolher sua arma e você precisasse de uma arma compacta, com um cartucho leve para carregar muita munição e, além disso, muito confiável, o que você escolheria? Colocando dessa forma, só há uma opção viável. A CIA podia conseguir qualquer arma no mundo que os operadores decidissem escolher. Da mesma forma, com esses homens você podia ver muitas loucuras. Armas do Vietcong também eram bastante comuns. Fuzis tipo 56 chineses e AKM soviéticos eram uma opção comum, já que seu som era inconfundível. Os inimigos, ao ouvirem essas armas, pensavam que se tratava de soldados aliados atirando. Metralhadoras RPD encurtadas também eram muito comuns. E embora eu não tenha conseguido encontrar fotos de soldados, armas como a STG-44 também eram preferidas por alguns operadores do MAC-VSOG. As fotos desses soldados são realmente limitadas, já que, por razões óbvias, eram operações secretas em zonas inóspitas. No entanto, são suficientes para determinar que o que os livros de história narram sobre o MAC-VSOG é real. Ao fim do conflito, receberam armamento melhor. As armas americanas capturadas entre as fileiras do Vietcong, portanto, no final do conflito, o MAC-VSOG podia usar armas americanas. Inclusive, seria criada uma carabina especial para eles, a XM-177, a predecessora da carabina M4. Se você está se perguntando como esses homens se saíram operando nos países neutros, eles conseguiram estabelecer uma base secreta gigantesca na selva chamada Long Tien. De lá, eles comandavam operações de reconhecimento, resgatavam aviadores que caíam na selva e forneciam alvos para bombardear a rota logística vietnamita. Frequentemente, esses homens eram cercados por batalhões inteiros, extrações sob fogo eram comuns e eles acabaram se tornando a unidade com a maior taxa de baixas de todo o conflito. No final, a rede logística nunca pôde ser destruída, pois era maior do que o MAC-VSOG conseguia localizar. Além disso, os danos causados à infraestrutura eram facilmente reparáveis. Era toda uma rede de 20.000 quilômetros de estradas de terra, pontes e outros sistemas que apenas uns 100 homens e alguns bombardeios localizados jamais poderiam destruir completamente. Apesar de sua grande valentia em combate, quase todas as operações foram em vão. Porque a MP-40 tinha um gancho embaixo do cano? Neste vídeo você verá a resposta. Obrigado por assistir a este vídeo e até logo.